A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou o Fernando Aquino e é com imenso prazer que eu estou aqui mais uma vez para o nosso Me Edificando à Luz da Bíblia. Né? Glorificamos a Deus, exaltamos ao Senhor por nos dar mais uma rica e gloriosa oportunidade de estudarmos a palavra dele. E hoje a gente vai estar aí com a lição da revista LPD, né? Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, na qual veremos aí que estamos trabalhando com o tema Romanos e a Justiça de Deus, e dessa feita estaremos estudando a lição de número 6, a morte para o pecado e o inseparável amor de Cristo. Tá? Então, para dar início a essa lição, veremos que o nosso texto bíblico básico, né, olhando eu aqui para uma segunda tela que me auxilia aqui, devido à visão, diz aí, estamos no texto bíblico básico, nós temos Romanos 7:1 e também Romanos 8:31 ao 39. O nosso texto áureo está lá em Romanos 8, os versos 16 e também 17, parte A, e diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Vamos lá? A nossa introdução aí para entendermos mais. Deixa eu ler a introdução aqui na revista. Quando se estuda o capítulo 7 de Romanos com atenção, observa-se que o conflito do apóstolo é com a função da lei no plano geral de Deus em relação ao ser humano salvo por Cristo. O assunto do capítulo 8 é sobre a vida do salvo promovida pelo Espírito Santo e também sobre o amor de Deus. Esta lição desenvolverá esses dois temas principais. Então tá aí, gente, mais uma lição dando início, na qual essa lição ela se baseará a princípio em dois capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Ela iniciará com o capítulo 7, você vai perceber claramente isso, e ela vai concluir aí, é claro, com o capítulo de número 8, a partir de alguns pontos aqui dentro deste capítulo. A questão inicial é entender que nós não estamos lidando, a princípio, com um assunto tão simples e tão fácil de ser entendido. Né? Há quem diga, dentre os estudiosos, os teólogos, os biblicistas, e que o capítulo 7 é um dos capítulos mais difíceis desta carta de Paulo aos Romanos. Já visto o fato de que, embora Paulo esteja falando sobre a morte do salvo para a lei e a vida do mesmo com Cristo, há pontos nessa carta que muitas vezes nos dificultam entender, pelo menos de quem ou a quem Paulo está citando, né? Há quem pense que Paulo fala de si mesmo no capítulo 7, quando ele começa a explicar a questão da vida do salvo, e há também quem tem dificuldade de entender se Paulo está falando de um cristão que está lutando contra o pecado, se Paulo está falando de um cristão que de repente comete pecado de maneira voluntária e às vezes fica perdido quanto a isso. O ponto é que esse não é um capítulo muito fácil de ser entendido, mas a questão inicial, eu diria a você, professor que está assistindo esse vídeo, para que você, de repente, até mesmo para poder facilitar o entendimento dos alunos, não trouxesse, a princípio, para a sala de aula esses pontos, todas essas alegações, que isso pode dificultar o entendimento de seu aluno aí. Então, a princípio, nós já temos aqui o que dizer, o que falar, e eu aconselharia você a seguir os padrões aí baseados na revista, para que você tenha uma boa produtividade quanto à sua aula. Então, dito pois isso, vamos lá para começarmos então de maneira clara a nossa aula, vendo a princípio o nosso primeiro tópico, o qual está aí, a morte do salvo em Cristo. Né? Está em Romanos 7, dos versos 1 ao 6. E deixa eu já ver inicialmente o primeiro subtópico, que tem por título aí, a lei de Moisés. Vamos lá. Paulo começa o 7º capítulo de Romanos falando a respeito da lei, né? Romanos 7:1. Nesse contexto, o apóstolo se refere à legislatura mosaica, incluindo a questão moral e o aspecto cerimonial. A lei, que é conhecida pelo nome hebraico Torá, tanto tem o sentido de lei, como de doutrina ou de instrução. Então, gente, a gente já começa aí no primeiro subtópico falando a respeito da questão da lei. É claro que Paulo quer trabalhar-nos a ideia é o seguinte, Paulo vai discorrer sobre alguns temas no capítulo 7, e ele quer, a princípio, já iniciar esse capítulo 7 dizendo, olha, falo aos que conhecem a lei. Vamos ver aqui o capítulo 7, verso 1. Não sabeis vós, irmãos, aí entre parênteses Paulo cita, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então, Paulo está inicialmente, como a gente viu aqui na lição, falando a respeito da lei mosaica. Como eu disse para vocês no início, por ser, é claro, um capítulo difícil,
Há também quem diga que Paulo não está se referindo no verso 1 à lei inicialmente, mosaica, né, a lei de Moisés, mas que Paulo estaria se referindo a todo e qualquer tipo de lei daquele tempo. Por quê? Porque entendem alguns que Paulo não está falando somente aos cristãos de origem judaica, mas Paulo também estaria falando aos cristãos de origem gentílica. E sendo cristão de origem gentílica, dificilmente, tá? Não de maneira total, mas dificilmente nós veríamos aí os irmãos compreenderem tanto assim. Então, quando Paulo diz, falo, pois, né, aos que sabem a lei, então Paulo estaria se referindo, a princípio, a todo e qualquer tipo de lei, não só a lei judaica, ou seja, a lei de Moisés, mas também a lei geral. Então, há esse ponto aqui, há essa dificuldade. Você vai ter aí, professor, alguns dentro da teologia defendendo que Paulo fala de toda a lei, no sentido geral, tanto para romanos quanto para judeus, e também aqueles que estarão defendendo o fato de que desde o capítulo 2 dessa carta até o capítulo 10, Paulo está falando de maneira mais ampla aos cristãos de origem judaica, ou seja, aos judeus, como muitos costumavam chamar naquele tempo. Então, uma vez que, baseado nessa visão de que do capítulo 2 ao capítulo 10, Paulo fala mais aos de origem judaica, então a lei aqui, entre parênteses, no verso 1, seria a lei de Moisés, a lei de Israel, ou seja, a lei judaica. E você vai perceber aí que a revista vai seguir essa visão, vai seguir esse ponto, tá? Que aqui no verso 1, leia aqui, pois falo aos que sabem a lei, estaria se referindo à lei de Moisés, tá? Esse é o ponto defendido pela revista, que nem sempre é defendido por todos os teólogos, tá? Quem se divida quanto a isso. E o nosso ponto aqui, eu só falei para nível para guisa de introdução, de informação, mas você aí, é claro, deverá basear-se no que diz a revista, a fim de que tenha uma melhor compreensão por parte dos seus alunos. Caso você pesquise em uma fonte diferente, sinta-se à vontade para trabalhar como você quiser aí a lição. Então, o que acontece aqui? O que Paulo quer dizer simplesmente está esse ponto relacionado à lei, que nós diríamos no primeiro subtópico. Aí nós partimos já para o subtópico 1.2, estando morto para a lei. Uma vez definido a lei, vamos lá entender o que seria morto para a lei. Em Romanos 7,4, encontramos a frase: estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Estar morto para a lei significa mudança de status. A justificação em Cristo revogou o poder da lei, cumprindo suas demandas e estabelecendo um novo pacto. O salvo está livre do cumprimento da lei por meio da sua união ao corpo místico de Cristo. Então, o que acontece basicamente? Paulo introduz esse tema, esse ponto, e o que Paulo está introduzindo a princípio, e qual é a visão de Paulo? É mostrar-nos que o cristão está morto para a lei e passa a viver em Cristo. E para introduzir esse tema, para trazer essa temática, haja vista o fato de que Paulo vem falando desde o capítulo 5 a respeito do poder do pecado, no capítulo 6 de que nós não podemos mais nos entregar e submeter-nos ao pecado, e no capítulo 7 estamos mortos para a lei, logo também para o pecado, para a prática do pecado nós estamos mortos. Esse é o ponto, para a prática voluntária do pecado nós estamos mortos, embora tenhamos ainda uma natureza pecaminosa. Aí Paulo, para introduzir esse assunto, o que ele faz? Ele traz uma analogia, isso que é interessante. Paulo faz uma analogia. Eu vou colocar aqui na tela a analogia, que é o texto bíblico, para nós lermos juntos aqui. Tá? E eu, por não estar enxergando bem, não estarei usando aqui a tela da frente, mas vou usar a tela do lado, que é um pouquinho maior, que me auxilia aqui. Vamos lá então. Porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele viver. Está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então está aqui no texto bíblico, estou usando aí na tela a versão ACF, né, Almeida, corrigida fiel, caso você queira também usar a mesma, fique à vontade. O ponto é entender o seguinte: Paulo traz para nós uma analogia, e essa analogia está atrelada ao casamento. E com isso, o que Paulo quer dizer? Paulo quer falar da nossa nova situação em Cristo, ou seja, mortos para o pecado, mortos para a lei, logo vivendo
ali em Cristo Jesus. E o capítulo 8 vai falar como essa vida, nessa nova vida, ela é dada, ela é trabalhada em nós através do Espírito Santo. Mas ainda falando do capítulo 7, ainda focando aqui o nosso primeiro tópico, já o segundo subtópico, que nós passamos a entender aqui. É interessante que essa analogia que Paulo traz aí é uma analogia que fala a respeito do casamento. E dentro do casamento, o que acontece? Paulo cita o fato de que a mulher, a esposa, ela está sujeita ao marido. Em que sentido? Qual é a sujeição, a submissão? É o fato de que o marido, sendo ele cabeça no lar, Deus lhe dando esse papel, essa posição, logo a mulher que está casada com ele estaria sujeita a ele nesse quesito, nesse sentido, está presa, atrelada a ele. Paulo fala do relacionamento, né, conjugal. E é interessante que essa lei que rege o casamento, ela só vigora, ela só existe, ela só está em vigência, enquanto nesse casamento ambos estão vivos. Isso que é interessante. Ou pelo menos, né, ou seja, ambos estão vivos. Quando morre um, logo este casamento, de maneira específica, essa lei na qual rege esse casamento, ela é quebrada, ela não existe mais. E o que Paulo vai trazer para nós aqui? Interessante. O que Paulo quer dizer é o seguinte, a gente passa a entender que esse marido, nessa analogia, seria a lei, e a esposa, logo, nós. O que é interessante? Nós, aqui sendo a esposa, estávamos ligados à lei, é o que Paulo quer falar ali aos seus leitores. Porém, Paulo traz a analogia e perceba que a analogia que Paulo está trazendo aqui é interessante porque Paulo cita algo na analogia e na prática Paulo cita outra coisa. Em que sentido? Paulo usa a analogia para dizer que enquanto o marido está vivo, a mulher está ligada a ele. Uma vez que esse marido morre, a mulher agora está livre para casar-se com outra. Porque enquanto ela estiver casada com este marido, quando ele estiver vivo, né, ela vai lá, ele vive e casa-se com outro, ela se torna certamente, claro, adúltera, porque ela casada com um, foi lá e desposou-se, casou-se com outro. Mas quando esse homem morre, esse marido, essa mulher está livre para casar com quem ela decidir, com quem ela quiser. Capítulo 7 lá de 1 Coríntios, se não fala em memória, verso 39, né, algo assim, nos mostra isso também claramente. Mas o que é o ponto básico aqui a entender? É que, nesse caso aqui, quem morre não é o marido, quando Paulo cita a questão da lei. A lei, logo o marido, nós, ou seja, os cristãos, e no caso, se entendendo nós que aí está se referindo aos cristãos de origem judaica, então logo os irmãos, outrora judeus, agora cristãos, estavam presos à lei. E o ponto é o seguinte, é que quem morre nessa situação, segundo Paulo, nessa analogia, já não é mais o marido. Por quê? Porque quem morre é a esposa. Em que sentido? Nós é quem morremos para a lei, nós é quem morremos para o pecado. E quando é que a gente morre? Quando nós nos entregamos a Cristo Jesus, a gente morre com ele em sua morte e passa a viver com ele em sua ressurreição. Isso que é interessante. E aí, uma vez que nós morremos para a lei, uma vez que nós morremos para o pecado, estamos já livres, já não estamos mais sujeitos a ambos, não estamos mais sujeitos à lei. Tá? Isso que é interessante. Então, Paulo conclui aqui no verso 4, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Quando é que estavam os cristãos ali, romanos, né, de origem judaica, mortos para a lei? Quando eles se entregaram a Cristo, porque Cristo cumpriu a lei. E diante de Deus, nós não estamos mais presos ou sujeitos à lei. Logo, nós estamos livres, tanto da condenação, livres quanto do fato de termos que cumprir os quesitos e requisitos da lei. Isso é interessante, tá? Então, nós éramos da lei, casados com a lei, né, se assim pudermos dizer, mas quando nos entregamos a Cristo, nós morremos para a lei, então não estamos mais sujeitos, subjugados à mesma. Então, com Cristo agora ganhamos e herdamos uma nova vida. A gente morre para a lei, para renascendo em Cristo, pertencer a Cristo. O marido agora passa a ser outro. O outro marido aqui é Cristo. Isso que é interessante. Ou seja, a viuvez acontece, né, a morte, logo a lei continua, a lei ela existe, a lei ainda, o marido está vivo, no caso a lei, nós é quem morremos, e morremos para a lei. Logo, uma vez morrendo para a lei, não estamos mais sujeitos a esse casamento, esse contrato de casamento, né? A essa núpcia, a essa boda,
Logo, nós, então, passamos a pertencer e ser de Cristo, casados com Cristo, uma nova vida com Cristo. É isso que Paulo quer trazer para a gente. Então, nós estamos mortos para a lei, para viver com Cristo. Continuando aqui, a fim de que, é claro, vivos com Cristo, passemos a partir, então, a dar frutos. Então, nós temos aí o subtópico 1.3, o pecado gera fruto para a morte. Vamos lá. O pecado que habita no homem, enquanto ele se encontra longe de Cristo, também, né, de Cristo, embora no cumprimento da lei, produz fruto para a morte. No caso de fruto para a morte, o homem não regenerado gerava os frutos a partir do pecado, e eles suscitavam o veredito da morte. Então, outra coisa que é interessante, vamos lá. Uma vez sendo nós, né, escravos do pecado, vivendo no pecado anteriormente, né, a vida que nós levávamos, o que acontece? Essa vida que nós levávamos, ela gerava fruto, nós estávamos gerando, a partir dos nossos pecados, frutos para a morte. Em que sentido? Nós estávamos caminhando para a morte, nós estávamos caminhando rumo à condenação. Os nossos frutos, nossa vida pecaminosa, nossos atos, todos eles fora da presença de Deus, da vontade de Deus, estavam nos empurrando, nos impulsionando, nos levando à morte. Isso que é interessante. Então, o pecado, ele gera em nós frutos. E que frutos são esses? Os frutos que o pecado gera em nós são frutos de desobediência, frutos da morte, frutos da perdição. E nós agora em Cristo passamos a frutificar de maneira diferente. Outros são os frutos que nós geramos em Cristo, né? Nós vamos ver já já esse ponto interessante aqui. Então, aqui, nesse subtópico, é entender o seguinte, que o pecado em nós nos produzia frutos. E esses frutos produzidos pelo pecado eram resultado das nossas más obras, resultados das nossas más escolhas, resultado das vidas inconsequentes que nós levávamos, toda ela pautada, guiada e debaixo do pecado. E agora a gente precisa entender que uma vez vivendo com Cristo, vivendo em Cristo, nós precisamos gerar outros frutos. Então, no passado gerávamos fruto, né? O pecado produzia fruto em nós. Agora a gente passa a frutificar de maneira diferente, sem a ação do pecado em nós. E como é isso? Nós temos 1.4, o salvo frutifica para Deus. Paulo afirma que uma característica da pessoa salva em Cristo é dar frutos. Quais seriam eles? Então a gente começa a perguntar, que frutos seriam eles? A passagem de Gálatas 5:22 apresenta os mais importantes dele: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aqui, professor, eu queria fazer uma ressalva, né? A gente está vendo aqui, ó, por exemplo, né, a lição diz que, a partir de Gálatas, existe em nós a produção de frutos. Tá? A gente passa a produzir novos frutos, isso é interessante. Porém, é claro que você, lendo Gálatas, ou de repente algum aluno possa aí, logo em sala de aula, dizer, mas espera aí, a lição diz que nós produzimos frutos. Não estou dizendo aqui, é claro que a lição esteja errada, você vai entender onde eu quero chegar. A lição diz que nós produzimos frutos, e dá uma série de frutos, amor, gozo, paz, todos eles baseados lá em Gálatas 5:22. Mas lá em Gálatas não diz frutos, no plural, lá em Gálatas diz fruto. Então, o que seria isso? A gente passa a produzir frutos, ou a gente passa a produzir o fruto do Espírito? A questão é entender uma coisa, fruto do Espírito é aquilo que o Espírito passa a produzir em nós. Então, o Espírito passa a produzir em nós o fruto do Espírito, a qual é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Isso é a ação do Espírito trabalhando em nós, operando em nós, nos mudando, nos moldando, nos abençoando, nos fortalecendo. Então, o fruto do Espírito é algo que o Espírito produz em nós, um fruto na qual entendemos que esse fruto, tente pensar como uma espécie de uma tangerina. É um fruto só, com a casca, você tira a casca e encontra vários gomos nesse fruto. Então, o fruto do Espírito é um só, e os gomos cada um, né? Aí você tem gozo, paz, unidade, o amor a princípio. Há quem acredite que o fruto é só o amor. Há quem diga que o fruto do Espírito é o amor, e os gomos são gozo, paz, unidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas há quem acredite também que o amor faz parte de um dos gomos. Tá? Aí fica você, ou a critério, professor, para trabalhar como você desejar aí na sala de aula em loco. Mas o ponto aqui é entender isso. Caso alguém aí na sua aula diga, mas espera aí, a lição diz frutos, tá? Nós vamos dar frutos, Romanos 7:4, ok. Frutos, plural. E aí a lição citou Gálatas 5:22, que não diz frutos, mas diz fruto. Então,
não tem discordância, a lição não está errada, o comentarista não errou, a Central Gospel também não. A verdade é que os frutos aqui, ou seja, o Espírito Santo em nós produz o fruto do Espírito, e nós passamos a frutificar, dar frutos, todos eles baseados nesse fruto. Isso que é interessante. Esse fruto produz em nós frutos. Tá? Então, uma série de outras coisas que nós passamos a fazer, baseadas no amor, baseadas no gozo, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fé, na mansidão e, por conseguinte, na temperança. Esse fruto produzirá em nós frutos, nos fará frutificar também. Tá? Continuando aqui, vamos lá. Nós vamos para o segundo tópico. Aspectos da vida do salvo. Então, a gente vê capítulo 7, dos versos aí 7 ao 25. A primeira coisa que nós percebemos aqui é a luta contra a carne. Então, a princípio, o professor está aí. Nós vimos a morte do salvo em Cristo. O que é isso? É o salvo em Cristo morrendo para a lei, morrendo para o pecado voluntário, passando a viver agora para Cristo e em Cristo, tá? Pela graça em Cristo, deixando a lei e passando a viver pela graça, embora, é claro, aspectos da lei, como principalmente o aspecto moral, ainda continua. O que era errado moralmente na lei também é errado moralmente hoje. Isso não pode ser deixado de dizer aí na sua sala, professor. Então, continuando aqui, a gente passa a entender o seguinte, os aspectos da vida do salvo. Como é que o salvo passa a viver agora? Coisas que muitas vezes acontecem na vida do salvo, que a gente vai estar vendo aqui. Uma delas é a luta contra a carne. O termo carnal foi utilizado pelo apóstolo para designar o cristão que não foi totalmente liberto das inclinações destrutivas da carne. Essa é uma ideia paulina que pode gerar dualismo entre o carnal e o espiritual, reunidos em uma mesma pessoa. O cristão, contudo, sabe-se hoje que isso é perfeitamente possível de ocorrer, pois o salvo continua com a natureza humana e o princípio pecaminoso persiste no indivíduo, mesmo sendo ele redimido. Aqui nós temos um ponto interessante. Aqui, professor, é dizer, aqui você aí que nos assiste, é entender que existe uma luta em nós. Há uma luta interna acontecendo em nós. E aí muitos vão pensar, mas essa luta é uma espécie de dualismo? Então, o pecado, na mesma proporção que a graça, o poder de Deus luta, então é uma luta entre o bem e o mal todos os dias dentro de nós, essa luta está acontecendo, há um dualismo aí, então muitos têm essa visão, esse ponto. E essa dificuldade de entender isso. Em que sentido esse dualismo trabalharia? Então, o crente uma hora trabalha para Deus, serve a Deus, outra hora ele serve o inimigo, então ele leva uma vida onde peca, não peca, peca, não peca, peca voluntariamente, faz o que quer. Não. Como é que é essa luta? Como é que é esse processo aí? Então, nós precisamos entender o seguinte, a luta não no sentido de que o crente vai lá, hoje eu vou pecar. Aí no outro dia, não, hoje eu não vou pecar. No outro dia eu vou pecar. Então, o crente fica vivendo duas vidas, uma com Deus, outra fora de Deus. Não é isso que acontece. Na verdade, o que acontece é que essa luta que há contra a carne, uma luta que nós traçamos todos os dias contra a carne, os desejos pecaminosos, é o quê? É o fato de que nós, ainda que tenhamos entregue a nossa vida a Cristo, temos dentro de nós uma natureza pecaminosa. Essa natureza ainda não foi extraída, arrancada de nós, extirpada de nós. Essa natureza só nos irá deixar plena e totalmente na chamada glorificação, né? Aquele assunto que Paulo tratou lá em 1 Coríntios 15, quando ele fala da ressurreição. Ou seja, haverá um momento em que Cristo vier buscar a sua igreja, nós seremos arrebatados para estar com ele, e ali toda a ação do pecado vai sair de nós. Quando? Quando o que é mortal, ou seja, essa carne mortal, converter-se-á, né, tornar-se-á uma carne mortal, e quando aquilo que é corruptível, ou seja, essa carne minha, sua, nossa, o ser humano ainda, mesmo sendo crente, ainda sofre com a natureza pecaminosa que tem nele, que tem em nós. Nós ainda temos a natureza pecaminosa que não foi arrancada de nós. Logo, é nesse sentido que existe essa luta contra a carne. Ou seja, o crente faz a vontade de Deus, o crente, o salvo, o servo, o liberto, ama, louva, exalta e adora a Deus, vive para Deus, porém, há nesse crente ainda uma natureza pecaminosa que luta a fim de que esse crente não sirva mais a Deus, de que abandone a Deus, de que seja um apóstata da fé. Então essa é a luta, essa é a batalha, tá? Não seria um dualismo no sentido de duas forças que estão guerreando e têm o mesmo poder. Não, o ponto é que o crente está vivendo num mundo ainda, um mundo sujeito ao pecado, tá? Um mundo na qual o pecado impera, e também dentro dele, ou seja, o crente sofre uma luta externa, porque vive
com o pecado ao seu redor e sofre uma luta interna, porque o pecado, a natureza pecaminosa, ainda habita no crente, ainda habita nele, e ele precisa lutar contra isso também. Há essa luta interna, não só externa, mas interna também. E esse é o quesito aqui da luta contra a carne. Continuando, vamos lá então para o domínio parcial do pecado na vida do salvo. Então, a pergunta a se fazer, o salvo é dominado pelo pecado? Vamos ler aqui a lição e eu falo mais. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7,20, acerca do pecado na vida do salvo. O pecado exerce certo domínio sobre o salvo em Cristo, mas não é um domínio completo, apenas parcial. No versículo acima, o apóstolo apresenta o embate moral entre as más inclinações da carne e as boas ações provenientes da atuação do Espírito, o qual atinge toda pessoa salva. O apóstolo lastima a influência que o pecado tem sobre sua vida, levando-o a praticar aquilo que ele realmente não quer fazer. Romanos 7,25. Lembra que eu disse que esse texto é difícil? Porque há intérpretes, há teólogos que compreendem ou entendem, segundo eles, que Paulo não está se referindo a si mesmo aqui. Do tipo que Paulo teria uma vida dúbia. Uma hora Paulo peca, uma hora não. Ou seja, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal eu faço. Ou seja, então Paulo queria fazer o bem, o Paulo não queria pecar, mas vivia pecando. Paulo era um pecador quanto mais, vivia pecando. Então, é difícil entender. Então, Paulo está se referindo a si mesmo, está se referindo a outrem, criou uma visão na qual Paulo está contemplando todos os salvos ao redor do mundo, ou alguém que está um novo convertido. Então, é de difícil interpretação isso aqui, tá? Não é tão simples quanto parece esse texto, mas vamos ver algumas questões aqui. Então, vamos lá. A princípio, qual é o verso aí? Romanos 7,20 diz o quê? Diz o seguinte: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, uma coisa que Paulo nos quer falar, baseado aquele gancho que eu já trouxe desde o subtópico anterior, é entendermos pura e claramente o fato de que essa natureza pecaminosa que é em nós, por diversas vezes nos faz fazer coisas que não queremos. Isso nos faz entender o quê? Que o pecado, ele pode ocorrer na vida de um salvo pode vir a pecar, porém esse pecado precisa ser, não precisa, mas ele deve, ou não deve, eu diria, mas o pecado, se acontecer, melhor dizendo, acho que eu colocaria assim, de maneira melhor, ele deve acontecer de maneira involuntária. E a ação do pecado sobre a vida do salvo, não é total, ela é parcial. O salvo que é guiado pelo Espírito não tem mais aquela influência plena, total, completa do pecado sobre si, como tem aquela pessoa que não serve a Deus. Mas quem serve a Deus, o pecado parcialmente, mais uma vez, o pecado parcialmente passa a tentar dominar essa vida, logo dominar essa pessoa. Por isso que Paulo diz, quando chega a fazer o mal, não é que a gente quer o pecado que aflora em nós. É claro que com isso a gente não vai passar uma vida pecando e jogando a culpa no pecado. Aqui é o pecado involuntário, aconteceu, ele veio. É a natureza pecaminosa lutando todos os dias. Né? O velho, embora a gente tenha se despido do velho homem, a gente seja uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, diz que tudo se fez novo, mas ainda nesta pessoa, nessa nova criatura, há ainda a velha natureza, ou seja, a natureza pecaminosa habitando. Então, isso que é interessante. Então, dentro dos aspectos da vida no salvo, então, existe no salvo a luta contra a carne, ele está dioturnamente lutando contra a carne. O pecado age, mas de maneira parcial na vida dele. Então a gente precisa entender esse ponto para trabalhar melhor na lição, professor. Entender que há uma luta contra a carne, mas também o pecado que está no cristão ali, no sentido da natureza, ele domina o crente de maneira parcial e não total. O crente, o salvo, logo não é totalmente dominado pelo pecado. Dito por isso, nós partimos para o subtópico 2.3. A nova vida do salvo segundo o Espírito. Vamos entender isso? Então, olha lá. Aqui a gente já parte inicialmente para Romanos 8. A gente já está deixando o capítulo 7, seguindo o rumando para 8, onde diz, né, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não há mais condenação. Paulo veio discorrendo no fato de que, no capítulo 7, o cristão não está mais sobre o poder ou influência da lei. Por quê? Porque o cristão morre para a lei, para nascer com Cristo, logo nascer para Cristo, logo viver para Deus.
Mas a questão é, como é que vive? Ou seja, qual é o estado desse cristão que morreu para a lei? Qual é o estado dele? É que não há mais condenação sobre ele. Por quê? Porque a justificação tirou de nós, ou seja, tirou de sobre nós o poder da lei. Então, justificados, pois, somos, e não somos mais vistos, né, tá, como devedores a Deus, uma vez que Cristo quitou, pagou logo a nossa dívida. Então, a nova vida do salvo segundo o Espírito é essa. Em Romanos 8:1, a expressão segundo a carne revela a natureza humana em sua fragilidade e incapacidade. O termo segundo o Espírito vem na sequência. Com essa expressão, Paulo está mostrando que a vida do salvo deve ser colocada sob o domínio do Espírito. Dessa forma, ele dará prioridade à santificação, não mais cedendo às pressões da sua natureza carnal. Nós vimos no capítulo 7 um homem lutando, logo alguém, um cristão, lutando ferrenhamente contra o poder e a ação do pecado em sua vida e a natureza pecaminosa dentro de si. Uma luta externa, pela pressão das coisas do mundo e do pecado, e uma luta interna, que é a natureza que ainda não lhe foi tirada, guerreando e pleiteando contra este homem. Aí, nós vemos agora no subtópico 2.3 algo maravilhoso. A situação deste homem já não é mais de condenação. A situação do salvo já não é mais de condenação. Isso que é interessante. Quando eu falo homem, você entende, o ser humano. A situação desta pessoa, do ser humano aqui, do salvo, já não é mais de condenado. E por quê? Mas esse que não é condenado é quem? É aquele que não vive segundo a carne. O que é viver segundo a carne? É praticando as obras da carne. Aquele que procura levar uma nova vida em Deus, buscando se santificar todos os dias, tá? Ele não vive mais segundo a carne, mas ele passa a viver segundo o Espírito. O que é viver segundo o Espírito? É se entregar pura e plenamente ao controle do Espírito de Deus, a ação do Espírito de Deus, a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós passamos a ser guiados e regidos pelo Espírito Santo, que produz em nós todos os dias a santificação. Logo, a santificação é dada a nós por Deus, vem a nós da parte de Deus, e ela é produzida dioturnamente em nossas vidas. Tá? O Espírito Santo nos santifica e trabalha em nós. Esse é o ponto aí do subtópico 2.3. Partindo para o terceiro e último tópico, nós temos a profundidade do amor de Deus. Então, iniciamos a lição lá, meus queridos e amados irmãos aí, falando sobre o capítulo 7, né? A liberdade em Cristo, ou seja, libertos, pois, da lei, mortos, pois, para com a lei, nós vivemos agora em Cristo, uma nova vida. Nos casamos, e Paulo usou alegoria, né? Ou seja, tínhamos um casamento com a lei, logo morremos, não estamos mais sujeitos a esse casamento, porque estamos mortos, mas a gente, agora morto para a lei, vive para um outro marido, a saber, Cristo. Há uma nova união aí, essa união é com Cristo. E vivendo para Cristo, a gente passa agora a dar frutos. Por quê? Porque quando vivíamos sem Ele, produzíamos frutos para a condenação, frutos para a morte, frutos que nos levariam à condenação plena. Ou seja, o pecado produzia em nós frutos. Isso que é interessante. O pecado frutificava em nós, e os frutos que nos levariam à condenação. Agora, nós em Cristo passamos a produzir novos frutos, baseado em um fruto que há em nós. Há um fruto em nós que nos auxilia a produzir novos frutos. Que fruto que há em nós? O fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Que a partir desse fruto, um fruto só, nós frutificamos, nós damos outros frutos, dos quais tem por base, tem por direção o fruto do Espírito. E agora a gente passa a viver uma nova vida, o subtópico 2, que vida é essa? Uma vida de luta contínua contra o pecado e contra a carne, ok? Então nós lutamos contra a carne porque há em nós uma natureza pecaminosa e há fora de nós uma influência pecaminosa que nos empurra para o pecado. Por isso, nós, por termos a natureza, somos de vez em quando dominados pelo pecado, mas não é um domínio pleno, amplo, total. É um domínio parcial, porque a nossa natureza inclina para as coisas da carne. Estou no subtópico 2.2 já para caminhar e fechar, só trazendo a linha. E nós agora entendemos que, já que é parcial, nós precisamos lutar contra essa influência. E como é que ocorre essa luta? Já que nós nos entregamos a Cristo, deixamos viver segundo a carne, deixamos de praticar as obras da carne, subtópico 2.3, e somos guiados pelo Espírito, vivendo no Espírito. E viver no Espírito logo é ser santificado, ser mudado, ser trabalhado pelo Espírito e passar a viver essa nova vida que o Espírito nos dá. Agora sim,
nós entendemos o que é a profundidade do amor de Deus. Por quê? Porque essa nova vida no Espírito é uma vida de amor a Deus. É uma vida de servidão a Deus, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de bênção diante de Deus, embora a luta venha, mas nós já não estamos sós mediante a luta, né? Que diremos depois dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, continuando aqui, subtópico 3.1. Nada poderá separar o salvo do amor de Deus em Cristo. Na parte inicial do versículo 35, o apóstolo Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Na sequência do texto, o apóstolo exibe uma listagem com exemplos de infortúnios que seriam capazes de afastar qualquer pessoa de Deus. É mais do que óbvio que esses sofrimentos são um imenso desafio à fé. No entanto, o salvo pode contar com a operação do Espírito Santo e o sangue de Jesus para dar o valor devido à salvação obtida em Cristo. Então, né, que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois aquele que nem a teu próprio filho poupou, ou antes o entregou por nós, como dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou entre os mortos, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí Paulo dá aquela sequência. Chegamos aqui, onde Paulo dá aquela sequência. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, nudez, perigo, espada. Paulo traz toda uma linha, uma sequência de coisas que poderiam muitas vezes nos afastar, nos arrancar, né? Perigo, nudez, espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues todo dia à morte, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas, e eu vou explicar isso aqui, é claro, no outro subtópico. Então, o que é o ponto aqui? A gente passa a se perguntar. Então, Paulo diz o seguinte, o que nós entendemos aqui é que as coisas que normalmente nos separariam de Deus, não nos podem separar por quê? Porque temos em nós o Espírito Santo de Deus. A ação do Espírito Santo nos faz suportar as mais ferrenhas adversidades. A ação do Espírito Santo nos dá força para vencer as maiores lutas, as maiores agruras, as maiores vicissitudes, os maiores problemas que nos poderiam ocorrer, são por nós vencidos. Em que sentido? Quando nós nos entregamos pura e plenamente ao Espírito Santo de Deus. A gente passa a não olhar para os infortúnios, a gente passa a não olhar para as adversidades, mas passa a olhar para a glória, para o poder e a graça de Deus. E nesse quesito aí, o salvo é mais do que vencedor em Cristo. Aí a gente já entra no subtópico 3.2. Em Romanos 8:37, Paulo reafirma a posição do salvo. Apesar das lutas e tribulações, Então deixa eu ler novamente. Em Romanos 8:37, Paulo reafirma a posição do salvo, apesar das lutas e tribulações. Agora sim. Isso significa que o cristão salvo por Jesus, dirigido pelo Espírito Santo, não só consegue suportar com determinação as aflições e os embates que vierem sobre a sua vida, como também é capaz de enfrentar e vencer as adversidades de maneira triunfal. A vitória de Cristo é a garantia da vitória do crente, ou seja, somos mais que vencedores. Por quê? Como é que o crente é mais que vencedor? Por aquele que nos amou. Pelo que estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a profundidade, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo conclui essa linha. Então, onde é que o crente é mais que vencedor? Ele é mais que vencedor por aquele que nos amou. Em Cristo nós somos mais que vencedores. O Cristo que venceu por nós, o Cristo que venceu em nós, o Cristo glorioso nos dará um dia o poder de vencermos totalmente a ação do pecado. Isso é maravilhoso, tá? Esse é o ponto aqui, essa é a visão. É aqui que o salvo é mais que vencedor. Ele vence não só pelas batalhas que ele enfrenta diariamente, todos os dias, diariamente, mas ele vence porque, vencendo essas lutas hoje em Cristo, ele será vitorioso para toda a eternidade. É algo que a gente vence aqui para viver vencendo. Então a luta só será aqui. Isso que é maravilhoso. Por isso que ele é mais que vencedor, porque a luta que ele há de vencer, ele só terá que vencer essa luta aqui, em Cristo, nessa vida. Pois na vida eterna ele gozará gloriosamente da bênção e da graça de Deus para sempre. Tá? Então por isso nós somos mais que vencedores. Porque a gente vence aqui, logo, vencer aqui é vencer eternamente. A gente só vence com Cristo. Ok? Então nós temos aí, tá? E eu acabei não colocando aqui, gente, o 3.3. Acabo de perceber aqui
Não, já peço perdão, então eu não edito meus vídeos, então como sair, saiu aqui. Então os erros às vezes acabam indo aqui. Eu percebi, lendo aqui a revista, que eu não coloquei o 3.3, né? A profundidade do amor de Deus. Eu vou ler aqui e vou falar com vocês aí. Então, 3.3, a profundidade do amor de Deus. Paulo conclui o capítulo 8 dando um expressivo brado de vitória. Nos últimos versos, nos dois últimos versos, ele fala a respeito da satisfação espiritual e da confiança do salvo, de que nada em toda experiência humana poderá separá-lo do amor de Deus em Cristo Jesus. O amor de Deus pelo ser humano é absolutamente inquestionável e altruísta. Ele assegura ao salvo a sua vitória no presente e no porvir. Então, Paulo diz, pelo que estou certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Então, olha lá, coisa maravilhosa. Então, Paulo fala da profundidade, a profundeza e a profundidade do amor de Deus, como é grande, como é imenso, o imensurável amor de Deus. Amor que não pode ser medido. Então, nada pode nos separar desse amor. Nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus. Há quem diga, talvez nesse vídeo, mas o pecado não separa do amor de Deus. Mas Deus disse, eu castigo e açoito é quem eu amo. Ainda assim, o pecado será, a condenação eterna é o resultado de quê? Resultado das más escolhas do homem, resultado do fato do homem não querer a Deus. Isso não implica dizer que Deus odeia o pecador, mas a Bíblia mostra que Deus ama o pecador, porém não ama seus atos, suas atitudes, e quer salvá-lo, quer mudá-lo. Então nada poderá nos separar do amor de Deus. É uma grande verdade, gloriosa verdade. Concluindo aqui, mais uma lição, né? Conclusão, vamos lá. Então nós temos aqui, nessa lição, foi visto que o homem pecador é o alvo principal do amor de Deus. Este homem pode alcançar a vitória sobre o pecado e obter a salvação pela fé. Como salvo, ele frutificará para Deus, tendo uma nova vida segundo o Espírito Santo. Então tá aí, gente, mais uma lição, né, para a glória do nosso Deus. Espero em Deus que, em nome de Jesus, você consiga aí, professor, ter uma boa EBD. Caso necessite, né, de auxílio, caso precise, a gente está aqui à disposição, sempre deixo meu contato aqui. Vou dizer isso aqui sempre, porque julgo necessário. Você tem, em primeira instância, seus pastores, líderes aí da sua igreja, professores, doutores, teólogos da sua igreja, que você pode recorrer a eles em primeira instância, estão aí perto de você. Mas se ainda assim optar por falar conosco, deixo aqui o meu contato, tá? Porque estou aqui para trazer a paz e não, é claro, causar nenhum tipo de problema ou contenda para ninguém, ok? Deus abençoe a todos, um prazer estar com vocês aqui, né? Desejando contactar-nos é só chamar. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, até a próxima aula, a paz do Senhor, amém, queridos. Deus abençoe.